E aí pessoal, tudo bem? Mais uma vez aí, bem-vindos aí ao meu canal Tímpanos Geográficos, né? Professor Gabriel, mais uma aula tratando aí de África. Nessa aula a gente vai ver, né, a dominação da África pelo colonialismo europeu através do futebol, né? As consequências que tiveram, né, para a África disso. A gente vai focar muito na questão da migração, do subdesenvolvimento africano, né, que é fruto dessa dominação que a África sofre, né, desde os períodos coloniais, né? Hoje a África já tem praticamente, né, o seu território integralmente composto por países soberanos, independentes, né? Mas, né, ainda há a questão da dominação econômica muito forte e vigente ainda no mundo, e a África não fica atrás disso aí, ok? Bom, quais são? Eu vou dividir a aula em duas partes. E a primeira parte a gente vai tratar do tópico 1, que é seleção afro-caribenha de futebol inglês, seleção francesa de futebol africano e 3, subdesenvolvimento e migração, né? Essa videoaula é feita com base no material de apoio número 3 da segunda Olimpíada do Conhecimento da Getúlio Vargas, tá? Muito bem. Pessoal, a gente podia começar, né, já tratando, né, que de uma coisa que é o seguinte: os dois países com maior área territorial no contexto ali do colonialismo do século, é, enfim, ali do século XV em diante foram França e Reino Unido, né? A Espanha também teve presente, só que a Espanha com amplos e vastos domínios coloniais ao redor do mundo, só que a Espanha no século XIX ficou muito reduzida. Mesma coisa com Portugal. Né? Mas os dois grandes, né, atores coloniais do mundo foram, sem dúvida nenhuma, França e Reino Unido. Eles estão ali na Europa, você tem um mapa para localizar, né? Na Europa, muita gente confunde, por exemplo, Inglaterra, né? Chama o Reino Unido de Inglaterra. Não, o Reino Unido ele é composto por quatro nacionalidades, quatro países, né? Esses quatro países formam um Estado Nacional chamado Reino Unido, né, que é a união de quatro reinos, né, são comandados por uma, politicamente falando, né, por uma monarquia. Né? Já em contraposição à Irlanda do Norte, né? Que ela divide ilha com em contraposição, perdão, com a Irlanda, entre aspas, Irlanda do Sul, que é a República da Irlanda, né? Que é o nome correto, né? Que divide uma ilha, né, a Ilha das Irlandas, com a Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido. Né? São coisas diferentes. Né? A França também é uma república, né? Então ali a gente tem o destaque ali do Reino Unido e da Europa, onde é que eles ficam, né? Do Reino Unido e da França, né? Destacando esses dois que ficam na Europa, onde é que eles ficam ali, né? Nota que a África está mais ao sul ali, né? Tá ao sul do Mar Mediterrâneo, né? Bem próximo à Europa ali, né? Aí um outro mapinha só para a gente se situar, né? Que é o mapa político ali da região do Caribe, né? O Caribe fica na América Central, né? Ele é uma das partes constituintes da América Central, só que é a parte insular, né? Ou seja, a parte composta por ilhas, né? E ali a gente tem diversas ilhas, sendo a maior delas, né? São mais de 7 mil ilhas, a maior delas é Cuba, né? Uh, seguida ali pela Ilha Espanhola, né? Que é dividida entre o Haiti a oeste e República Dominicana a leste, né? Jamaica e Porto Rico. Tá? O resto são ilhazinhas menores, pequenininhas, e algumas delas ainda pertencem a países, a estados, né, europeus, né, como o San Martin, por exemplo, tem San Martin francesa, tem San Martin que pertence aos Países Baixos, né, erroneamente colocados como Holanda ali, né. A gente tem as Ilhas Virgens, temos tanto as Ilhas Virgens Britânicas como as que são dominadas pelos Estados Unidos, Guadalupe, Martinica, que pertence à França, enfim, olhando no mapa dá para perceber que ainda há pequenos pontos, né, estratégicos que os países europeus preservam até mesmo nas Américas. Né?
Muito bem. Então, adentrando ali no nosso tópico 1, né, que é a seleção afro-caribenha de futebol inglês, né? A gente percebe ali, tem quatro figuras, né, interessantes aí, né, que são o Vivi Anderson, né, o Paul Ince e o Sterling, né? O Sterling já é um jogador já que ainda joga, né? O Paul Ince já não joga mais, né? E o Viv Anderson, né? O Vivi Anderson, ele tem uma história bem interessante, né? Ele jogou na seleção, ele era lateral direito, jogou na seleção entre 78 e 88. Os pais dele são de origem jamaicana, né? Ele foi o primeiro negro a jogar na seleção inglesa, né? Tem o Paul Ince, é um ex-volante, né? Atuou entre os anos 90 e os anos 2000, né? Também é britânico e de família jamaicana, olha só que interessante, né? E se tornou o primeiro negro a ser capitão, né? E tem o Sterling, né? Que joga na seleção desde 2018, que nasceu em Kingston, que é a capital da Jamaica. Reparem que esses aí, eles são negros, mas não vieram da África, né? Diretamente da África. Eles vieram onde? Eles vieram do Caribe, né? Obviamente que os ancestrais deles, negros, né? Foram levados no período colonial, né? Teve dois grandes períodos coloniais, um período colonial que colonizou as Américas e um outro que vai colonizar África e Ásia, que é o segundo momento. Mas esses aí são descendentes de escravos levados pelo tráfico negreiro da África rumo às Américas, né? Um tráfico negreiro dominado pelos países europeus, né? Que à época estavam com seu foco colonial sobre as Américas. Tá? Uh, Dá para reparar o seguinte, né, pessoal? No Brasil, né, assim como em diversos países, né, das três Américas, é muito comum a existência de pessoas negras, né? Ou pelo menos ter alguma na família alguma pessoa com origem em algum dos povos africanos, né? A gente tem que levar em conta, pessoal, que na África, né, uma série de pessoas foram trazidas, né? Que tem um mapa do tráfico negreiro que mostra justamente isso, né? Grande parte de pessoas foram sequestradas na África e levadas como escravo para as Américas. A metade foi para o Brasil, metade vai para o Caribe ou Estados Unidos. Né? Para o Caribe vai muita gente, Cuba, Santo Domingo, Jamaica, vai muita gente. Né? Para os Estados Unidos vai um pouco menos, né? Mas é expressiva já a população negra nos Estados Unidos, né? Cerca de 15 a 20% da população norte-americana, né? É uma coisa muito grande, são mais de 50 milhões de pessoas, né? E o Brasil é o que é, né? Uma população negra muito grande também, é gigantesca. O motivo disso aí é o tráfico negreiro, né? Que aconteceu, ele foi muito fundamental, principalmente na primeira fase colonial, né? E a gente pode colocar outros bons exemplos também, Estados Unidos, como acabei de citar, Colômbia, Equador, né? Além dos países que eu já citei ali no Caribe. A maior parte das populações negras tem as suas origens em grandes etapas, né, dessa colonização da América e da África, que vão ocorrer ali entre os séculos XVI, né, e os séculos XX. A gente vai dividir essa grande etapa em duas, como eu falei. Uma primeira etapa, onde vigora o colonialismo sobre as Américas, e a segunda sobre a África e a Ásia, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: quando a gente fala em africanos, né, não existe África, né? Como parece que é todo mundo igual, todo mundo negro, todo mundo fala a mesma língua, isso não existe. Assim como os povos indígenas no Brasil não eram iguais, né? Não falavam as mesmas línguas, na África é a mesma coisa. Só para ter uma ideia, no Rio Grande do Sul a gente tem três grandes grupos indígenas, né? Ao sul, os pampeanos, compostos principalmente por charruas e minuanos. Na região mais central, os guaranis, né? De, com seus várias línguas e dialetos. E mais ao norte, o grupo linguístico dos Gs, tem os Caingangue, os Xoclen. Esses grupos, eles não falam a mesma língua.
né? Apesar de terem similaridades dentro desses grupos entre suas línguas, né, eles não falam a mesma língua. Tá? A gente tem que entender isso aí. Na África a mesma coisa. Na África existia uma Babilônia de povos, das mais diversas culturas, das mais diversas línguas, né? Esse mapa é um mapa que ele mostra, né? As cores são referentes ao que seriam hoje os países, né? E aí esses traços pretos mais fininhos, né, seriam áreas originárias de alguns povos. Claro que é muito difícil estabelecer porque eles não tinham que nem os estados nacionais têm hoje, fronteiras fixas, baseadas em lei, com marcos para demarcar. Não, eram fronteiras mais fluidas, né? Havia muitos conflitos, sempre vai haver, né, conflitos entre os povos, há migrações entre os povos. Então, é um mapa mais ou menos para dar uma ideia da quantidade, da diversidade de povos que existem. Ali eu demarquei um território aproximado de basicamente 6 aí que a gente vai destacar nos nossos estudos, que são os Kabilas, né, que são um povo do grupo Berbere, né, que fica ali ao norte, né, a África ficaria, né, na África branca, né, digamos assim. Os Tuaregues, que é um outro povo berbere, né, um povo típico da África também branca ali, né, mais ou menos na transição da África branca saariana para a África negra subsaariana, mas os Tuaregues ainda seriam colocados, né, hoje ainda como um povo típico da África dita branca, né, conforme a classificação, né, da regionalização pelo critério histórico-cultural, que a gente tem até um vídeo sobre isso aí. E depois os povos numerados com 6, 3, 6, 4 e 5, já na África dita negra ou subsaariana, que são povos de origem do grande grupo de línguas banto, né, que são os Bakongo, os Herero, os Xhosa e os Ngoni, né? Alguns desses grupos aí, né, só pra gente que a gente vai lidar, vai citar mais no material de apoio aí, né? Então reparem que a diversidade é gigantesca, né? Não existe África, né? E não existe povo africano, não existe língua africana, mas sim uma diversidade de povos, uma diversidade de línguas, né? É um continente muito heterogêneo, ok? Aí um exemplo dessa diversidade dos povos, né? Ali a fotografia de uma mulher Kabila, né? A gente tem aqui, por exemplo, um ritual de iniciação da adolescência para a idade adulta aqui, que é o do povo Xhosa, né? A gente tem, por exemplo, aqui o povo Bakongo, né? A gente tem aqui os Tuaregues com sua vestimenta típica, né? Que eles precisam se vestir com trajes longos porque eles atravessam o deserto e o deserto com aquele vento com a areia vai meio que lixando a tua pele, então é uma proteção contra a pele, ao mesmo tempo que tem que ser vestimentas onde que permita a penetração do ar, porque é muito quente, é muito seco, né? Enfim. Né? E mulheres do grupo étnico Herero, né? Que fica ali mais ali na região da Namíbia. Então reparem que é muito diferente, são culturas, formas de vida completamente diferentes, ok? Muito bem. Então aqui a gente tem um mapa simplificado da colonização da África, né? No final do século XIX e início do século XX. Repara que aqui, né, nessa porção aqui centro-norte ocidental, a gente tem um domínio maior do que de territórios dominados pela França. Enquanto que do norte do Egito até a África do Sul, a gente tem um domínio, quase que um corredor contínuo, né, de território sob domínio do Reino Unido. Ali foi colocado erroneamente no mapa, né, o Reino Unido de uma outra cor, mas ali onde está Reino Unido seria a França e onde está a Inglaterra deveria ser, né, Reino Unido. Então a gente tem um errinho aí nesse mapa aí para gente poder consertar, né? Então a gente tem aqui, né, esses dois países como sendo os principais colonizadores, mas não são os únicos. A gente tem ali a Bélgica ali com a República Democrática do Congo, a gente vai ter Portugal com Angola e Moçambique principalmente, né, mas também com Guiné-Bissau e Cabo Verde, né, Guiné-Bissau aqui no cantinho, né, um paizinho pequeno, e Cabo Verde que é um arquipélago, enfim. Então esse aí seria um mapa, né, simplificado da colonização da África, certo? E
a América colonial. Esse mapa da América colonial é anterior, foi da primeira etapa colonial, né? Da primeira etapa colonial. Quando a África estava sendo colonizada, os países da América praticamente todos já estavam independentes, né? Mas olha só, na América colonial, a gente tem um grande território dominado por Portugal, que é o Brasil, um vastíssimo território aqui com o Rosé dominado pela Espanha, que é o maior de todos, né? E mais lá para a América do Norte, a gente tem domínios da França e do Reino Unido. Embora tenha Reino Unido também ali onde é a atual Guiana, né? Que seria a Guiana inglesa, né? Tem também dominação dos Países Baixos, né? Que muitos chamam de Holanda erroneamente ainda hoje, né? Enfim, tá? Então dá para perceber que essa questão da colonização ela perpassa não só a África, mas também perpassou muito fortemente as Américas. Só que as Américas foram se tornando independentes basicamente quando a África começou a ser totalmente colonizada na nova etapa colonialista, né? Que se vem depois. Bom, pessoal, inscrevam-se no canal aí, né? Dá o likezinho aí, ajuda a gente a ampliar esse conteúdo para mais pessoas, né? Fazer o conhecimento chegar em mais gente, tá? Fazer esse favor aí. Bom, agora vamos entrar no item 2 aí, né? Seleção francesa de futebol africano? Seleção francesa? Mas tem... A gente vai ver, né? Eurocopa, Copa do Mundo, tem muito jogador em vários times da Europa, não só lá da França, né? Mas em vários times da Europa que são negros, de origem africana, né? E a gente tem visto cada vez isso mais, né? Inclusive nas Olimpíadas, muitos atletas de países europeus, né? Que são pessoas que são ou nasceram em outro país, num país africano, um país latino-americano, né? Ou então seus pais vieram desses países, né? Então ali a gente tem alguns futebolistas da seleção francesa de origem africana. Por exemplo, a gente tem ali o Fontaine, né? A gente tem ali o Mbappé, o Benzema e o Zidane, da direita para a esquerda, né? O Fontaine, né, pessoal, ele jogou na seleção entre 53 e 60, né? Ele atuou na primeira Copa do Mundo que o Brasil foi campeão, inclusive ele foi o goleador da Copa, 13 gols, né? É o recorde de gols em um único torneio, né? Só que ele nasceu em Marrakech, embora ele tenha origem francesa, ele nasceu em Marrakech, que fica no Marrocos, né? Nas seleções mais recentes, né, do time azul, né, a gente tem outros grandes jogadores, né, que são esses aí que eu coloquei, né, o Zidane, o Benzema, o Mbappé. O Zidane e o Benzema claramente, né, eles têm pelagem branca, né? Opa, volta aqui um pouquinho. Pelagem branca, enquanto o Mbappé não, o que é uma questão bem curiosa e nos ajuda até a compreender melhor a regionalização da África entre a África branca e a África negra, né, que muitos chamam, né? Mas antes disso, só para contextualizar, né, o Mbappé, que agora está no Real Madrid, atuava no Paris Saint-Germain, apesar de francês, ele é filho de um camaronês e uma mãe que é argelina, né? E dos 25 jogadores da seleção francesa na Copa de 22, 5 só eram franceses nativos, né? E praticamente a metade tinha origem africana. Desses nomes citados, todos eles aí, né, dessa foto, têm origem africana. E o curioso é que nenhum deles, né, tirando ali, obviamente, o Mbappé é negro, porque eles são oriundos de uma região da África mediterrânea, né, ou África branca, ou África saariana, né. A gente viu que essa região da África é chamada por vários nomes, né. A gente tem que lembrar que o que hoje é o território da Argélia era tradicionalmente dominado, né, é povoado por um povo tradicional Kabila, né, que é um povo de origem berbe, são os Kabilas, né. Aí tá uma mulher Kabila em trajes típicos, né. Esses são os povos dos pais do Benzema, né, do Zidane e da mãe do Mbappé,
né? E foi uma região que foi dominada pelo Império Islâmico, né? Tendo o árabe como a das línguas oficiais, então é muito comum as pessoas e os países tem uma quantidade imensa de gente que fala árabe. O Benzema, por exemplo, é muçulmano, né? Então, para finalizar, né, a gente pode dizer que o território argentino também foi colônia francesa, né? E ele conquistou uma independência bem sangrenta. A Guerra da Argélia foi uma das guerras mais bárbaras, assim, em termos de uma série de crimes, né, que, que ocorreram, né, contra o povo argelino que lutou contra a dominação do francês. Foi uma guerra que durou quase 10 anos, né? Quase 10 anos, foi uma guerra brutal, né? Então a gente tem aí uma mostra aí só para mostrar, né, a expansão do Império Islâmico saindo aqui da Península Arábica e se expandindo tanto lá para leste, em direção ali ao Oriente, Índia, né, quanto para oeste, né, chegando aqui nessa região aqui, né, Marrocos, Argélia, Tunísia, conhecida como Maghreb, né, foi até a Espanha, né, chegou até a Espanha, depois o Império Islâmico foi decaindo. Mas enfim, então essa área aqui é uma área fortemente dominada, né, por uma cultura islâmica e de língua árabe, tá? E a gente também até um anexozinho, né? A gente também, se a gente for pegar a própria seleção portuguesa, né? A gente vai pegar ali o Eusébio, né? Que foi um dos maiores jogadores de todos os tempos da seleção portuguesa, né? De origem moçambicana, ou seja, uma ex-colônia de Portugal, né? Temos ali o Danilo Pereira, né? Que é de Guiné-Bissau. E o William Carvalho, né? Que é angolano, né? Esses aí, né? Ao contrário, por exemplo, dos jogadores franceses, né? Não vieram da África branca, vieram da África negra, né? E jogam por Portugal, né? A gente vai ter coisas similares, né? Situações similares na Bélgica, Itália, Espanha, Alemanha, enfim, né? Tá? Vamos avançando então, vamos chegar num outro tópico, que é subdesenvolvimento e migração, né? Como é que a África se tornou subdesenvolvida e gera tanto, contribui tanto para esse fenômeno da migração, né? Principalmente a emigração, saindo muita gente do continente, né? Sai muito mais gente do que entra no continente, né? Então a gente tem que compreender que o sistema capitalista ele tem ao longo da sua história três grandes fases, né? O capitalismo comercial, né? Que não é um capitalismo propriamente dito, né? É a fase que, vamos dizer assim, está tá gestando, né? Ela não nasceu ainda, está dentro da barriga, está na gestação do capitalismo, né? Começa aquelas trocas comerciais da Europa com o Oriente, África, América, as grandes navegações, eles vão tentar buscar especiarias lá nas Índias e tal, né? Vão começar a tentar colonizar áreas do mundo para produzir algum produto importante, como no Brasil a cana-de-açúcar, para poder vender e adquirir ouro, né? Ou tentando explorar e destruir povos que já possuíam ouro, né? Então essa foi a primeira fase do capitalismo, né? O capitalismo onde a principal fonte de lucro são as trocas comerciais, né? Ou então o roubo puro e simples das riquezas minerais dos povos da América, né? Tu compra barato ou tenta produzir barato um produto como a cana-de-açúcar e vender caro na Europa, né? Então é assim que vai se acumular, né? É uma etapa de acumulação, né? Inicial, né? de grandes somas de capital para poder que depois isso vai começar aos poucos a ser reinvestido em indústria, tá? Então nessa primeira etapa colonial aqui vai acontecer, né, a escravidão africana e o tráfico negreiro, e vai dominar aqui o que? A colonização da América, tá? Ali no século XVIII e início do século XIX, uma boa parte da riqueza acumulada no capitalismo comercial vai sendo investido em indústria. Aí a gente tem o surgimento, o nascimento do capitalismo propriamente dito. O capitalismo propriamente dito é baseado no quê? Na exploração da mão de obra dentro de fábrica, né? Tu vai extraindo valor do trabalhador,
né, e vendendo a sua mercadoria, né, e isso vai formar grandes fortunas. A burguesia industrial vai formando uma quantidade de fortuna imensa nessa época aí, né? A revolução industrial que vai parir, né? No caso, esse capitalismo vai surgir, vai começar a surgir então a grande indústria moderna, a indústria cheia de máquinas, cheia de operários que vão operar essas máquinas e tal, né? Isso é o capitalismo industrial. Aos poucos, esse capitalismo ele vai perdendo a força porque vai surgindo um outro capitalismo. É um capitalismo baseado no domínio de grandes empresas monopolistas, né? Nessa etapa do capitalismo industrial, né, vão acontecer algumas crises. Dessas crises, apenas algumas empresas mais fortes vão sobreviver, né? Isso sempre relacionado com o poder político, né? Poder político e poder econômico andam juntos, né? Uma série de questões, como o uso da força, por exemplo, né, vão acontecer. Isso é muito comum na política, né? Não é simplesmente o mais inteligente que vence, o que fez os melhores negócios que vence, não. Se a gente for analisar principalmente a indústria do petróleo, é um grande, nos Estados Unidos com o Rockefeller, né? E o início do capitalismo nos Estados Unidos, estudando bem a fundo, né? A gente tem ali uma noção de como é que as coisas se davam, né? Com assassinatos, com formas de fazer o inimigo falir de maneira sabotando, por exemplo, a produção do concorrente, uma série de mecanismos que não são econômicos, né, e sim de uso de força política, né. Então, esse processo aí, né, vai gerar uma concentração em grandes monopólios. São empresas gigantescas que vão dominar amplas partes do mercado, né? São tão gigantescas que vão ganhar um poder tão absurdo que vão influenciar de forma muito poderosa o rumo da política, né? Vão influenciar de forma muito poderosa deputados, senadores, o próprio presidente da República, né? Eles vão entrar, vão colocar seus representantes dentro dos governos, né? E aí, quando já não for mais tão lucrativo ficar apenas dentro do país, eles vão ter que se expandir para sair para outros países, e o governo vai ter os governos desses países, os países que a gente vai chamar de países imperialistas, né? Que são Estados Unidos, Reino Unido, França, Japão, Alemanha, Itália, Canadá. Esses governos, parte do orçamento vai ter que ser dirigido para a guerra, né? Porque quando algum interesse dessas empresas no estrangeiro for afetada, vai ter algum golpe, alguma guerra, alguma invasão, alguma coisa nesse sentido, né? E isso aí que vai acabar gerando as guerras mundiais, né? Isso aí vai acabar gerando as guerras mundiais, ok? Então o capitalismo financeiro é o capitalismo de domínio do mundo dos grandes monopólios, né? E daí nessa etapa do capitalismo a gente já tem um outro colonialismo, o novo colonialismo, que agora não é mais sobre as Américas. As Américas já conquistaram a sua independência política, né? Embora ainda sejam dominadas economicamente, né? Como o Brasil, Argentina, México, né? Que são países completamente dominados economicamente, né? Agora vai ser o domínio colonial propriamente dito, com presença do país estrangeiro no território, dominando o território, vai se dar sobre a África e a Ásia nesse momento, tá? Então o capitalismo, por que chama capitalismo financeiro? Porque junto com esses monopólios, eles estão muito ligados a instituições financeiras gigantescas, como grandes bancos, grandes seguradoras, né? Que não lucram mais apenas somente vendendo o produto e explorando o trabalhador, mas sim brincando de cassino, né? No mercado de capitais, né? Apostando em bolsa de valores, por exemplo, fazendo apostas, né? No mercado financeiro, né? Então eles precisam drenar recurso da economia real, né? Para essa tentativa de alavancagem de lucro sem investir, né? Tu só tira o dinheiro, muitas vezes o dinheiro é tirado, né, da parte dessas empresas que iriam produzir alguma coisa para botar no mercado financeiro e tentar alavancar seus lucros. Muitas vão falir, né, acontece muito isso, uma empresa falir, ser comprada pela outra, né, que amplia ainda mais o seu poder e drena mais recursos da economia real para botar
no circuito financeiro, né? Então esse é um dos maiores problemas hoje, né, do capitalismo, que já mostra que já está numa fase que não gera mais progresso, né? E sim apenas quase que exclusivamente decadência, ok? Muito bem. Então avançando aqui, né, a gente vai ter, por exemplo, né, um exemplo típico dessas grandes empresas gigantescas, né, que vão surgir. Na África do Sul, né? A gente tem aqui uma mina de diamantes da empresa Beers, né? Do Cecil Rhodes, né? Na África do Sul, né? O Cecil Rhodes foi o símbolo da dominação colonial britânica sobre a África, né? Ele foi o maior expoente dessa dominação, com grandes projetos, né? De mineração, né? Porque a África começou a atrair os grandes monopólios europeus, por quê? Mão de obra barata, recursos naturais que eles podiam conseguir de maneira simples, né? Porque tu tinha ali praticamente povos com baixo potencial tecnológico, não teria como resistir militarmente às investidas europeias. Seria um terreno quase que muito fácil, muito simples de tu chegar lá e pegar o que tu queria. E a gente vai ter uma série de episódios aí, né, de genocídio mesmo, colonial, de massacre de povos europeus, enfim, né. Isso vai acontecer muito aí, né. Então os monopólios vão tentar dominar isso aí, vão lá para a África para buscar o quê? Matéria-prima, mineral, matéria-prima extrativa, né, que tu extrai da natureza, né, matéria-prima agropecuária, plantando alguma coisa, matéria-prima energética, como carvão, por exemplo, né. E vão explorar isso através de grandes projetos de mineração, como esse aí, né? Ou grandes fazendas, né? Fazendas a gente chama de plantations, né? Que são fazendas que produzem um único produto, uma monocultura para exportar, né? Aí no caso, uma de algodão, né? E com mão de obra nativa super explorada, né? Então isso meio que vai criar economias na África totalmente voltadas para fora, né? Ou seja, uma população ultra explorada que não tem condições de comprar, portanto ela não incentiva a industrialização interna do país, é um problema, né? Com interesses que não estão mais conectados à indústria, ao desenvolvimento do país, e sim só exportar para fora, tá? Então isso gera economias totalmente frágeis, porque exportação de produtos como o algodão, que é uma commodity, né, gera economias muito frágeis, né, porque não gera renda suficiente para sustento da população, né? O produto das commodities no mercado mundial ele é extremamente oscilante, né? Ele pode estar alto e de repente desabar e a economia do país ir para o saco, né? E não gera uma economia vai gerar uma economia com baixa capacidade de investimento para se modernizar, né? E um mercado consumidor muito atrofiado. Isso não estimula, né, o desenvolvimento industrial, né? O resultado disso, então, é que a gente vai ter uma economia altamente, né, subdesenvolvida, né? O subdesenvolvimento. São economias que não conseguiram se industrializar, né? Obviamente que depois da colonização vai seguir-se ainda, né? Depois de conquistar a independência, uma boa parte dessa exploração continua, né? Os grandes monopólios europeus e norte-americanos eles continuam dominando essas economias, né? Para tentar extrair delas o máximo possível e fazendo acordos políticos com uma elite africana local, né? Obviamente, tu oferece riqueza para uma meia dúzia de gente, né, que vai se tornar dirigente local, né, e tu consegue manter uma situação de domínio ainda confortável, mesmo que tu ainda não colonize aquele país. A gente viu recentemente aí, com as revoluções, os conflitos aí na África, se não me engano foi o Níger, que tinha ainda, mesmo o Níger já sendo independente, né, havia um acordo para o Níger vender suas matérias-primas a um preço muito abaixo do de mercado. Isso não tem nada a ver com livre mercado, isso tem a ver com dominação, com coerção, com negociata política, né? Enquanto a população vivendo numa situação de penúria, tá? Então, esse subdesenvolvimento ele ainda
ele ainda segue, né? Essas economias elas são muito pouco industrializadas, né? A África do Sul é a economia mais industrializada. A gente tem alguma industrialização na Argélia, né? Egito, alguma coisa no Marrocos. A Nigéria é um grande exportador de petróleo, mas é uma economia ainda muito dependente do petróleo, né? A industrialização não é confiável, digamos assim, né? Então são economias frágeis, né? Essas economias têm uma capacidade de gerar emprego de baixa qualidade, não muito emprego e emprego de baixa qualidade, né? E baixa remuneração. Então vai ter muito subemprego, muita gente tentando viver na informalidade, né? E é com todos os problemas que tem ao redor disso, né? Questão de drogas, questão da violência, né? Enfim, né? Enfim. Então, alto desemprego, alto subemprego, muita pobreza, né? Pouca industrialização, uma economia que é voltada para produzir e exportar produtos que são commodities, são características de uma economia subdesenvolvida. E a gente tem esse mapa que eu já botei lá na outra explicação lá sobre as regiões da regionalização histórico-cultural da África. Uma das formas de tu medir o desenvolvimento é o acesso à energia elétrica, né? Que a energia elétrica ela te dá uma série de possibilidades, né? Quando tu tem energia elétrica, tem uma TV, tem uma máquina, tem um ar-condicionado, ou seja, coisas que dão conforto, que vão mostrando que a vida melhora, que o país se desenvolve, né? Isso aí é uma coisa muito interessante. Até uma curiosidade, né? Um filme interessante, acho que tem no Netflix, O Menino que Inventou o Vento, se eu não me engano, né? Que é um menino tentando ali trazer, né? Trazer água, né? Acho que para a plantação do pai, se eu não me engano, né? E precisava bombear a água, mas não tinha energia elétrica, daí ele tentou fazer com uma bomba baseada na energia eólica, né? Para ver a precariedade da situação, né? É uma coisa muito, 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 muito precária mesmo, tá? Muito bem. Então aqui só para dar uma ideia do que são os monopólios, né? Monopólio não é simplesmente uma empresa grande, né? A gente está falando da burguesia monopolista, né? Que é uma burguesia monopolista, é uma burguesia que tu nunca vai ver na tua vida, tu nunca vai ver na esquina, né? Eu sei que às vezes tem gente, tem até colegas, né, que tem uma condição melhor e se sentem burgueses, mas eles não são, tá? Aqui a gente está falando de gente, por exemplo, que pode gastar num almoço 30 mil reais e numa janta 100 mil reais e aquilo não vai fazer a menor diferença para ele, né? Essas empresas, elas geralmente são empresas por ações, né? Uma característica do capitalismo hoje, né? Tu não tem a figura do dono, né? São vários donos, né? Que podem pegar suas ações, vender as ações de uma empresa e comprar de outra. Isso é muito comum no capitalismo financeiro, né? Muito comum. E muito comum essas empresas estar associarem a grandes instituições financeiras. E elas dominam uma série de marcas no mercado. Aí eu peguei algumas só do ramo alimentício, né? Do ramo alimentício e também do ramo de higiene, né? E beleza, né? Como a Johnson Johnson, a Unilever, a Mars, né? Que é já ramo alimentício, Kellogg's, a PepsiCo, né? Que é da Pepsi, Pepsi Company, né? A Pepsi, por exemplo, é a dona dos salgadinhos, por exemplo, muita gente não sabe, é uma Chips, né? Tem a Coca-Cola, a Kraft, Nestlé, Procter Gamble, né, que é uma marca aí muito comum que a gente tem aí, inclusive que essa marca aí é dona da Gillette, por exemplo, né? Gillette que é uma marca que faz comercial aqui na TV e tal, né? Enfim, então a gente está lidando com coisas muito gigantescas, né? E que elas geram influência sobre os governos, forte influência inclusive, né? Elas dominam o mundo e estão basicamente concentradas aonde? Nos países dominantes do cenário mundial, que são Estados Unidos e Canadá nas Américas, né? Itália, mas principalmente Alemanha, França e Reino Unido, né? na Europa, né? E Japão na Ásia, né? Com alguns países menores associados, né? A eles, como por exemplo Bélgica, Países Baixos, entre outros aí, Espanha, né? Enfim. Tá? Só para a gente ter uma ideia desse poder, a gente tem aí
um periódico norte-americano, né, que volta e meia botava umas charges para dar o sentido dessa dominação, né, que os grandes monopólios tinham sobre o governo e a política como um todo. Eles eram tão poderosos, né, dominavam tanto porções da economia que tinham um poder absurdo, e esse poder econômico se configurava em poder político. Aí a gente tem aí os deuses do Senado, né? Aí os grandes monopólios, né? Que a gente lá nos Estados Unidos chama de trusts, né? O monopólio do ferro, o monopólio do petróleo, o monopólio do açúcar, o monopólio ai meu Deus, do carvão, né? Eles observando, gordos, grandes, mostrando riqueza, mostrando opulência, eles ali cuidando atentamente o que os senadores estão fazendo. Né? Só para a gente ter uma ideia de como é que funciona a economia hoje. Né? Não há essa questão do livre mercado, né? Não há essa questão de regras claras que todos cumprem independentemente de quem é, seja pobre ou seja rico. Não, não é assim que funciona, e a economia mundial mostra muito isso. Se a gente estudar, por exemplo, a economia brasileira, ela já foi sabotada muitas vezes, né? Muitas vezes, por países estrangeiros. Né? Vide o caso, que fica para estudo, se vocês quiserem, o Brasil já teve, né, uma poderosa empresa, né, de carros, que foi a Gurgel, né? Uma das pioneiras no mundo até a carro elétrico, por exemplo. Muita gente não sabe disso. Né? E ela foi pressão do poder econômico das grandes montadoras como Fiat, Volkswagen, GM, foi a falência. Né? E quem estava no comando do Estado brasileiro, né, na época, ajudou essa empresa a falir. Ou seja, o Brasil não tentou podia ter uma indústria automobilística robusta, concorrendo no mercado mundial, mas cortaram os naipes porque não interessava a esses países e essas grandes empresas, fundamentalmente, né, mais um concorrente no mercado, tá? Então, pessoal, isso aí ajuda a explicar um pouquinho, né? Não é toda a explicação, mas ajuda a explicar um pouquinho as causas do subdesenvolvimento, não apenas da África, né? Mas dos povos. E uma das alternativas que as pessoas que estão na África têm diante de tanto subdesenvolvimento, tanta penúria, tanto desemprego, tanto subemprego, tanto baixo salário, é migrar, é sair dali para ter uma vida melhor. E eles vão para a Europa ou para os Estados Unidos. Isso reverbera no mundo do futebol, tá bom? Próxima aula a gente vai ter a parte 2, né, desse conteúdo, onde a gente vai falar mais detidamente nos impérios, né? Os impérios coloniais, né, africanos, né? E como é que era a África, falar um pouquinho de como é que era a África antes disso, tá bom? Um abraço, né? Até a próxima aula. Antes disso eu queria só dizer o seguinte, aqui a gente tem um mapa, né, para vocês olharem, de algumas das principais commodities, né, que esses países produzem, os países africanos produzem, né, como café, né, grãos, ouro, petróleo, enfim, né, tudo produtos, né, que são considerados commodities. O preço oscila muito no mercado mundial e geralmente o preço está muito mais abaixo, né, do que estariam, né, produtos altamente industrializados com alta concentração tecnológica, como, por exemplo, produtos farmacêuticos, por exemplo, da indústria química, né? Ou como produtos ligados à alta tecnologia também ali, né? Como semicondutores, como satélites, como fabricação de carros, carros elétricos ou de aviões, né? Enfim, tá? Então aí, um mapinha aí pra gente olhar, também tá no material como um linkzinho aí para vocês, pra gente curtir, ok? Então é isso aí, pessoal, chegamos aqui ao final da aula, né? Se inscrevam no canal, né? Por favor aí, né? Deem like, isso ajuda o vídeo a atingir mais pessoas e o canal a crescer. Um abraço e até a próxima aula.